A tribo de Dan se estabelece em Laís. Laís é uma região, aparentemente, né? Então hoje eu quero fazer a leitura do capítulo 18 do livro de Juízes. Estou aqui no canal construindo ou gravando vídeo por vídeo de todos os capítulos da Bíblia. Já fiz isto para os primeiros 6 livros, que foram Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, e agora estou no 7º, Juízes, capítulo 18 já. Então vamos lá. Esse capítulo é extenso, então talvez esse vídeo fique um pouco longo. Então vamos começar o dia com essa leitura aí, né? Naquela época, a tribo de Dan se estabelece em Laís. Lembrando que a tribo de Dan é uma das 12 tribos de Israel. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Mas isso não tinha sido dividido na época de Josué? Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo e disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, do que eu tratei no vídeo passado, né? Onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e lhe perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo nesse lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou e eu sou o seu sacerdote. Então eles lhe pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança com os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava a prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram o que descobriram. Eles responderam: vamos atacá-los, vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol, armados para a guerra. Na viagem armaram acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. É por isso que até hoje o local a oeste de Kiriat Jearim é chamado de Manedã. Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Não sei porque eu chamo de Milka, chocolate agora. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos de família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles lhes responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai e sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: qual o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote, o que sobrou. Como é que ainda podem perguntar qual o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para ele. Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom,
e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reoeb. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Meu Deus, cara, que louco! Neto de Moisés. Bom, fico por aqui. Esta foi a leitura do capítulo 18 do livro de Juízes, sétimo livro da Bíblia. Tenha um bom dia e no próximo vídeo farei a leitura do capítulo 19. No vídeo anterior fiz a leitura do capítulo 17. Valeu!